Vamos agora treinar questões, minha gente boa. A primeira já aparece aí na sua tela. Sobre o tema da posse das ações possessórias, é correta a seguinte assertiva. Letra A de amor. Ainda que o conflito judicial possessório envolva um considerável número de pessoas, não está o magistrado obrigado a dar conhecimento da causa ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Isso é falso. Quando o conflito judicial possessório envolver um grande número de pessoas, o magistrado está obrigado sim. Parágrafo 1º, artigo 554, artigo 554 do CPC. Mas, Roberto, isso é um enunciado de processo civil numa prova de direito material civil, Roberto? Exatamente. Se ligue que a sua OAB, hoje ela é interdisciplinar. Ela pode relacionar dentro daquilo que você imagina ser uma avaliação de civil. Ela pode lhe perguntar sobre o estatuto do idoso, sobre o estatuto da pessoa com deficiência, ou ela pode lhe perguntar sobre processo civil, tema interdisciplinar. Então fique atento a isso. As ações possessórias coletivas exigem a intimação do Ministério Público e, em havendo hipossuficientes, também da Defensoria Pública. Por isso que a letra A é falsa, tá? B de bola. Não obsta o êxito da ação possessória a alegação de domínio apresentada pelo réu. Verdade. Parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil. A ação possessória, como nós estudamos, ela é fundamentada no direito autônomo da posse. Portanto, não importa quem é o proprietário. Logo, importa quem tem a melhor posse. Justamente por isso, o parágrafo 2º do artigo 1210, de maneira literal, a mesma literalidade da letra B, diz que não obsta ao êxito da ação possessória a alegação do réu de domínio. Se o réu, na sua contestação, diz: doutor juiz, o autor tem que perder a demanda porque eu, réu, sou o proprietário, alego a propriedade para obter o êxito na ação possessória. O juiz vai olhar para o réu e vai dizer: réu, a alegação de propriedade não interfere no sucesso ou no insucesso da ação possessória. A ação possessória é lastreada no direito autônomo da posse. Portanto, o juiz olha para o autor, olha para o réu e se pergunta: quem tem a melhor posse? Quem tiver, ganha. E quem terá a melhor posse? Quem tiver a posse mansa, pacífica, de boa fé, não violenta, não clandestina, essa pessoa que tende a ganhar, que tende a obter sucesso na ação possessória. A letra B, portanto, é falsa. A letra B, portanto, é verdadeira. E o fundamento é o parágrafo 2º do 1210. A letra A é falsa porque nas demandas coletivas, o Ministério Público deve atuar como fiscal da ordem jurídica. A demanda é coletiva, é possessória coletiva. É uma novidade do CPC expressa. O CPC introduz as ações possessórias coletivas, ok? Vamos adiante. C de casa. O detentor terá legitimidade ativa para ajuizar ações possessórias. Falso, a sua empregada doméstica não tem legitimidade ativa porque ela não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ela não pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ela não tem legitimidade ativa ad causam. Afinal de contas, ela é mera detentora. Então o processo seria extinto sem exame de mérito, por carência de ação. 485 do CPC. Eu lhe expliquei isso no bloco de número 1. O artigo a ser aplicado é o 1198. 1198 do Código Civil. D de dado. É possível o ajuizamento de interdito proibitório na defesa de direito autoral. Não. Lembre-se que existe sobre esse tema, inclusive, uma súmula. O STJ, na súmula, se eu não estou enganado, 228, expressamente vai dizer, STJ,
na súmula 228, vai dizer exatamente que não é possível o ajuizamento de uma ação possessória para tutela de direito autoral, é inadmissível para tutela de direito autoral, porque é pressuposto da ação possessória que o bem seja imóvel e físico, corpóreo. Se o bem for móvel, a ação é de busca e apreensão. Se o bem for imaterial, é tutela inibitória, obrigação de fazer. Se o bem é físico e imóvel, a ação é possessória. É assim que a jurisprudência tem se comportado, matéria de súmula, tá? Questão 2. A usucapião é forma, ficou aqui faltando um Mzinho, né? Forma de aquisição de propriedade imóvel apenas. Falso, porque existe a usucapião de bens imóveis. Então, o que torna essa questão falsa é restringir a usucapião a situações de imóveis. É esse apenas, ignorando a disciplina dos artigos 1260 a 1262 do Código Civil, que admite a usucapião de bem móvel. Exemplo, você empresta um livro para um amigo que nunca mais lhe devolve. Depois de 5 anos, na forma do artigo 1261, essa pessoa adquire a propriedade imobiliária. Exemplo 2, eu deposito na conta bancária de Marcos uma quantia e essa quantia fica guardada na conta bancária de Marcos por 5 anos. Usucapião de bem móvel. É possível usucapião de bem móvel também. B de bola. Bens públicos não podem ser usucapidos, ainda que dominicais. Matéria fácil. Já vimos isso, artigo 102 do Código Civil, mais súmula 340 do Supremo Tribunal Federal. C de casa. Não é permitida a usucapião administrativa. Falso. A gente viu que a Lei de Registros Públicos foi alterada no artigo 216A da Lei de Registros Públicos, né? Uma alteração do CPC para permitir, em certos casos, a usucapião administrativa, né? D de dado. Na usucapião por abandono do lar, o prazo que o cônjuge ou companheiro terá a partir do qual poderá ajuizar a medida é de 2 anos. E não de 5 anos. Artigo 1240-A, né? Perceba, todos esses assuntos já foram explicados no bloco 1. Então, eu estou aqui lhe dando apenas o fundamento legal complementar, para que você ouça a explicação do bloco 1, leia o artigo de lei e confronte com o tópico da questão. Se ainda assim, eu acho que você não vai ter dúvida, mas se ainda assim você tiver uma dúvida, você vai no plantão de dúvidas, recorta a questão objeto da dúvida e me faz a pergunta com a questão e esclarecendo qual é a dúvida que você tem. Tá bom? Vamos à questão de número 3, vamos lá? Acerca do tema vagas de garagem, que a gente também viu no bloco 2, né, quando a gente estudou condomínio. É correto afirmar que, letra A, no condomínio edilício, em regra, será permitido ao condômino alugar ou alienar vaga de garagem a terceiro estranho. Falso. Vimos o artigo, se eu não estou enganado, 1331, que vai dizer justamente em seu parágrafo 1º o oposto disso. Parágrafo 1º do 1331 do Código Civil. Em regra, não é possível. Só é possível se houver expressamente autorização na convenção condominial. Lembre-se disso, tá? B de bola. A vaga de garagem com matrícula própria não poderá ser objeto de penhora. Falso. Se ela tem matrícula própria, ela poderá ser objeto de penhora. STJ, súmula 449, já explicada no bloco de número 2. C. Somente para o caso de a convenção do condomínio permitir, é que poderá o condômino alugar ou alienar vaga de garagem a terceiro estranho. Perfeito, show de bola.
Parágrafo 1º, já tratado do 1331 do Código Civil. Dedidado agora. A vaga de garagem sem matrícula própria poderá ser objeto de penhora. A vaga de garagem sem matrícula própria poderá ser objeto de penhora. Falso. Não poderá. Porque ela é um prolongamento da casa. Lembra? Aquele exemplo que eu dei, Marcos, que tem uma casa e pega uma área da casa e bota para estacionamento, para briga de veículo. Ela não poderá ser objeto de penhora, já que ela não tem matrícula própria, ok? 3 primeiras questões aí, envolvendo os temas da posse, da uso capião e do condomínio, na perspectiva da vaga de garagem. Vamos agora estudar o direito de laje de forma aplicada. Vamos pensar, e na hora da prova, como o direito de laje é perguntado na tela. Sobre o direito de laje e de acordo com o Código Civil Brasileiro, assinale a correta. Vamos lá. O direito de laje pode ser constituído sobre superfície particular ou pública. Verdade. A gente viu isso. E eu destaquei bastante no 1510-A do Código Civil Brasileiro. Você ficou atento já a isso, né? Parágrafo 1º do artigo 1510-A. Parágrafo 1º do artigo 1510-A do Código Civil. Certamente muita gente boa teve a dificuldade com a parte pública, né? Mas expressamente a legislação brasileira autoriza, tá? B de bola. Só é autorizada a constituição de uma laje por construção e sempre no plano vertical. Isso é falso, porque o parágrafo 6º do artigo 1510 admite as lajes sucessivas, né? E o próprio 1510 admite a laje no plano também do subsolo. Então vamos adiante, né? O erro então da letra B é proibir mais de uma laje por construção, quando a lei nova permite lajes sucessivas, desde que com autorização do proprietário da construção base e dos demais titulares do direito de laje. Lembra? C de casa. O titular do direito de laje não poderá aliená-lo. Falso. Um dos direitos decorrentes da laje é o direito de alienar. Parágrafo 3º do 1510 do Código Civil. D de dado. Não se aplica ao direito de laje a disciplina supletiva do condomínio edilício em nenhuma hipótese. Falso. A legislação, no artigo 1510, letra C do Código Civil, admite expressamente a aplicação do condomínio edilício, notadamente para aquelas questões de fachada, de respeito à fachada, etc, etc. Então, com isso, fizemos aí uma questão bacana, importante sobre o direito de laje. Vamos agora falar um pouquinho de sucessões, revisar um pouco os temas que nós tratamos teoricamente. Vamos agora revisá-lo de maneira aplicada. É bem interessante que você faça primeiro as questões para depois assistir esse bloco, tá? Então, se você não fez até agora as questões, está meio que fazendo enquanto eu falo, eu acho que você poderia dar só uma sugestão, dar um pausezinho, fazer as questões e depois voltar para ver o que acertou, para ver o que errou, tá bom? Questão 5 na sua tela, ela vai dizer o seguinte: sucessões, assinale a alternativa correta. Olha o que vai dizer a questão de número 5. Conforme entendimento atual dos tribunais superiores, a sucessão da união estável deve submeter a mesma disciplina jurídica da sucessão do casamento. E aí? Isso é verdadeiro ou isso é falso? O que é que você acha? Isso é verdadeiro. Roberto, e onde é que está o fundamento jurídico para essa situação?
né? Onde é que está o fundamento jurídico para essa situação? Na inconstitucionalidade, que a gente tratou aqui, do artigo 1790. O artigo 1790 do Código Civil, ele é inconstitucional. Foi o que disse a Suprema Corte do nosso país, que mandou aplicar para a sucessão da união estável a disciplina jurídica da sucessão no casamento. Então, esse é o fundamento, esse é sim o entendimento dos tribunais superiores. Seja do STF, que nós já vimos e anotamos, seja do STJ. Então, a letra A é verdadeira. Como a sua prova pode lhe perguntar a respeito de jurisprudência, se ligue nessa ideia, tá? B de bola. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece direito sucessório no concubinato por equipará-lo à família. Falso. Súmulas 380 e 382 do Supremo Tribunal Federal. Concubinato é sociedade de fato, cujos conflitos são solucionados pela disciplina jurídica do condomínio, das obrigações e da responsabilidade civil. Por não ser família, não tem a proteção jurídica do direito de família. Um concubino não pode cobrar alimentos do outro concubino. Um concubino não tem direito à herança de outro concubino. Significa dizer, portanto, que você aplicará a lógica do 1727 do Código Civil à luz dessas súmulas, tá? Não é equiparado à família. C de casa. É anulável a doação realizada por ascendente a descendente, de modo que esse pacto não gera efeito sucessório algum. Falso. A doação entre ascendentes e descendentes é negócio jurídico válido, que gera presunção de antecipação da legítima apenas. Artigo 544. Então aqui eu avancei um pouquinho para aproveitar e tratar de um assunto que a gente ainda não viu, que é a doação que um ascendente pode fazer a um descendente seu. Eu posso doar a meu filho um determinado bem? Posso. O que é que diz a lei a propósito desse assunto? Bom, a lei nesse tema é o artigo 544 do Código Civil. A lei diz que esse negócio jurídico importa em adiantamento da legítima. Então, a lei não trata desse problema no plano da validade. Ela trata desse problema no plano da eficácia. Trocando em miúdos, o ato é válido, mas o efeito jurídico é a antecipação da legítima apenas. Então, é válida a doação de ascendente a descendente, e esse negócio jurídico gera a presunção de antecipação de legítima. É o que afirma o artigo 544 do Código Civil. Tá bom? D de dado. De acordo com o entendimento atual dos tribunais superiores, o direito sucessório na união estável merece tratamento distinto do direito sucessório no casamento. Falso. Não merece. Não merece. Não merece tratamento distinto. O 1790 foi, inclusive, decretado inconstitucional. Vamos adiante? Questão 6 na sua tela. Lucrécio, solteiro, sem ascendentes ou descendentes, deseja transmitir toda a sua herança a seu amigo Latércio. Então, ele não tem ascendente, não tem descendente, e ele é solteiro. Ele é solteiro. Letra A. Lucrécio poderá celebrar com Latércio um contrato que tenha como objeto a herança de pessoa viva. Falso, vimos que não, porque o artigo 426 veda, do Código Civil veda o contrato que tenha como objeto a herança de pessoa viva, e o artigo 66 qualifica esse negócio jurídico como negócio jurídico nulo. Então, Lucrécio não pode fazer isso. Não pode. É falso. B. Lucrécio poderá dispor de sua última vontade por meio de testamento público, secreto ou cerrado. Verdade. Claro, né? O 1857 do Código Civil o autoriza a fazer testamento. E se ele não tem herdeiros necessários, ele pode dispor de todo o seu patrimônio nessa situação. Aí você
relaciona o 1857 com o seu parágrafo primeiro, né? O que é que diz o parágrafo primeiro? A legítima não pode ser incluída no testamento. Ok. Só que nesse caso não há legítima, porque não há herdeiro necessário. A legítima é aquele patrimônio sucessório pertencente aos herdeiros necessários. Se você quiser entender melhor a legítima, vá ao 1845 e ao 1846 e leia, apenas leia, não precisa de doutrina, apenas leia esses artigos de lei. Como não há descendente, ascendente, nem cônjuge, não há herdeiro necessário. Se não há herdeiro necessário, não há legítima. Se não há legítima, Lucrécio pode dispor via testamento de todo o seu patrimônio. Olha agora a pegadinha da letra D. Lucrécio deverá fazer um codicilo falso. Codicilo na forma do 1881 do Código Civil. Codicilo é um instrumento datado e assinado para disciplinar coisas de pequena monta, como as roupas, o sufrágio da alma, né, como vai ser feita a missa, a celebração fúnebre da pessoa. O codicilo não se substitui ao testamento. Ele é para coisas de pequena monta, joias de pequeno valor. Portanto, o codicilo não se presta. Se eu quiser deixar um LP para Marcos, um long play para Marcos, eu posso fazer um codicilo, coisa de pequena monta, né? Um LP do Dire Straits, Marcos, o de Anitta, que você gosta. Então eu posso fazer, né, via LP. Eu posso fazer via codicilo. Mas testar o meu patrimônio é testamento. Dispor sobre o meu patrimônio é testamento. Codicilo, 1881, que você vai ler, não se confunde com testamento, 1857. A letra C foi introduzida para você distinguir o codicilo do testamento. Complemente os seus estudos nessa linha, por gentileza, tá? A letra D diz que Lucrécio deveria fazer uma doação de todos os seus bens a Latécio. Isso é falso, primeiro porque poderia configurar um pacto de Corvina. E em segundo lugar, porque a doação de todo o patrimônio, nos termos do artigo 549, nos termos do artigo 548 do Código Civil, é nula de pleno direito. Eu não posso doar todo o meu patrimônio. Essa é a chamada doação inoficiosa. Eu não posso fazê-la, tá? Avante para a questão de número 7. Acerca do testamento. Vamos avançar e estudar um pouquinho o testamento. Assinale a correta alternativa. Assinale a alternativa correta. Letra A. A partir dos 16 anos de idade, a pessoa natural está autorizada a realizar testamento. E aí? Isso é verdade ou isso é falso? Isso é verdade. 16 anos é uma data a partir da qual o artigo 1860, parágrafo único, autoriza o cidadão a fazer testamento. Aliás, 16 anos, né? 16 anos. Aliás, é uma data importante, né? A partir dos 16 anos você pode votar, pode firmar contrato de emprego, pode casar com autorização dos pais, pode ser testemunha, pode ser mandatário, pode ser emancipado voluntariamente, deixa de ser absolutamente incapaz. 16 anos é uma data decisiva no direito civil. E aos 16 anos de idade, a partir de então, a pessoa pode fazer testamento, é o que autoriza o artigo 1860 do Código Civil, parágrafo único, tá? B de bola. O codicilo é modalidade de testamento datado e assinado por duas testemunhas. Falso, veja que eu estou insistindo para você estudar um tema que geralmente as pessoas não estudam, que é o tema do codicilo. Entender o que é o instituto do codicilo, né? C de casa. A incapacidade superveniente do testador enseja a invalidade do testamento. Falso. 1861, vou te explicar. Você pode, até para já adiantar a explicação, aplicar a máxima tempus
regit actum. A grande pergunta aqui é, no momento em que o testamento foi celebrado, a pessoa era capaz ou era incapaz? Porque o tempo rege o ato. Se eu pratiquei o testamento e naquele momento era plenamente capaz, a incapacidade superveniente não invalida o testamento. É o artigo 1861 do Código Civil, ok? Portanto, o tempo rege o ato. A aferição da validade é na data da celebração do negócio jurídico, pouco importando o que depois disso acontece. O que depois disso acontece é plano de efeito, não é plano de validade. Essa é a ideia que falseia a letra C. É a fundamentação teórica. A fundamentação legal é o artigo 1861 do Código, tá? D de dado. A descoberta pelo testador de filho após a celebração do testamento enseja a redução da cláusula testamentária. Falso. Enseja o rompimento do testamento. A redução testamentária, 1966, é a diminuição do Código Civil, é a diminuição do testamento para a metade, né? Só que a descoberta de filho, por força de lei, não é causa de redução testamentária. É causa de rompimento do testamento. É causa de rompimento. O testamento é rompido. 1973 do Código Civil. Já caiu uma questão dessa na OAB e muita gente boa errou por confundir rompimento com redução testamentária. Vamos adiante, questão 8. Antônio, muito necessitado de dinheiro, decide empenhar uma vaca, fazer penhor, né? Para iniciar o negócio, acreditando que, com o sucesso do empreendimento, terá o animal de volta o quanto antes. Sobre a hipótese de penhor apresentada, assinale a alternativa correta. Letra A. Se a vaca leiteira morrer, ainda que por descuido do credor, Antônio poderá ter a dívida executada judicialmente pelo credor pignoratício. Falso. Se a vaca leiteira morrer, é uma causa de extinção do penhor. Ainda mais por descuido, né, do credor, é uma causa de extinção, digamos assim, do contrato de penhor. O penhor se extingue e uma das causas de extinção dele é a perda do seu objeto. Você vai lá no artigo 1433 e 36 e veja no inciso 2º que o perecimento da coisa é causa de extinção do penhor. O penhor é uma garantia sobre bem imóvel, é um direito real de garantia. Então a letra A é falsa. B de bola. As despesas advindas à alimentação e outras necessidades da vaca leiteira devidamente justificadas constituem um ônus do credor pignoratício, sendo vedada a retenção do animal para obrigar Antônio a indenizá-la. Isso é falso. Mas, Roberto, eu aplico agora qual artigo de lei? 1433. 1433. Inciso 2. Ele tem direito, sim, de retenção. Claro. C de casa. Se Antônio não quitar sua dívida com o credor pignoratício, o penhor estará automaticamente extinto e declarada a sua extinção, poderá proceder-se à adjudicação judicial da vaca leiteira. Falso. Se a dívida não for quitada, você tem que entrar com a execução do penhor, porque não é possível, digamos assim, a adjudicação imediata. Então você tem aí como direito do credor, nesse caso, inciso artigo 1433, você tem aí no inciso 4 o direito de promover a execução judicial.
D de dado. Caso o credor pignoratício perceba que, devido a uma doença que subitamente atingiu a vaca leiteira, sua morte está próxima, o Código Civil permite a sua venda antecipada mediante prévia autorização judicial, situação que pode ser impedida por Antônio por meio de sua substituição. Perfeito. Interessantíssimo, né? É o inciso 6º do artigo 1433 do Código Civil. Então, pegamos uma questãozinha aí diferente, mais dura, para aproveitar também e tratar de outros assuntos que não couberam nas explicações teóricas. Vamos avante. Questão de número 9. Vamos falar um pouquinho agora de hipoteca, minha gente boa. Vamos estudar por meio da resolução de questões. A questão 9, na letra A, diz o seguinte: o Código Civil não admite a divisibilidade da hipoteca em caso de loteamento do imóvel hipotecado. Isso é falso, porque você encontra expressamente no Código Civil a possibilidade de divisibilidade de hipoteca para caso de loteamento no artigo 1488. Como aqui está dizendo que não admite, esse não é falso. Eu posso dividir a hipoteca em caso de loteamento. B de bola. O ordenamento jurídico admite a instituição de nova hipoteca sobre imóvel hipotecado, desde que seja dada em favor do mesmo credor. Isso é falso, porque pode ser para o mesmo ou para credor distinto. É o artigo 1476. 1476 do Código Civil. C de casa. Segundo o Código Civil, o adquirente de bem hipotecado não pode remir a hipoteca. Falso. O adquirente de bem hipotecado pode sim. 1479 e seguintes. 1479 e seguintes. Ele pode remir. 1479 e seguintes do Código Civil. D de dado. A hipoteca pode ser constituída para garantia de dívida futura. Sim, ou condicionada, desde que determinado o valor máximo do crédito a ser garantido. 1487. Então, gente, aproveita também e avança nesses assuntos, tá? Avança nesses assuntos. D de dado, ela vai dizer o seguinte, D de dado, ó, a questão 10, ela vai dizer o seguinte, que uma pessoa passava por dificuldades financeiras, institui hipoteca sobre o imóvel onde reside, né? E depois ela é procurada, dizendo que estaria disposta a adquirir o referido imóvel por um valor acima do mercado. Essa é uma questão cujo gabarito você vai ler, mas cujo o gabarito é a letra B de bola, tá? A cláusula que proíbe o proprietário de alienar o bem hipotecado é nula. 1475 do Código Civil. Estou acelerando um pouquinho por causa da exiguidade do tempo. Qualquer dúvida remanescente, vai lá no plantão de dúvidas, tá? É nula a cláusula que proíbe a venda de bem hipotecado. Bem hipotecado pode ser alienado. Pode ser alienado, ok? Robertinho, na questão de número 11... qual é o gabarito da questão de número 11? Eu tenho que marcar o incorreto, né? Bom, o incorreto na questão de número 11 é a letra D de dado, tá? É nula a cláusula que autoriza o credor hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. O Código Civil Brasileiro expressamente proíbe essa prática. A letra D está incorreta, porque o artigo 1428 veda a adjudicação. É nula a cláusula que autoriza o credor hipotecário a ficar com o objeto. Ele tem que executar. E, finalmente, a questão de número 12, o gabarito é B de bola. A indivisibilidade é uma garantia inerente ao Instituto da Hipoteca, na forma do artigo 1420 e seu parágrafo 1º, seu parágrafo 2º, assim como do artigo 1421,
do Código Civil Brasileiro, ok? Muito obrigado pelo seu carinho. Qualquer dúvida, te encontro lá no plantão de dúvidas. Um grande abraço e boa sorte na sua prova da OAB.